Conflito no Oriente Médio, Israel e Palestina, e os inocentes. O conflito israelense e palestino é a designação dada à luta armada entre israelenses e palestinos, sendo parte de um contexto maior, o conflito árabe-israelense. Raízes remotas do conflito remontam aos confins do século XIX, quando colonos judeus começaram a migrar para a região e se juntar a outros judeus, remanescente das invasões históricas. Sendo os judeus um dos povos do mundo que não tinha um Estado próprio, tendo sempre sofrido por isso várias perseguições, foram movidos pelo projeto do sionismo, cujo objetivo era refundar na Palestina um Estado judeu. Entretanto, a Palestina nos últimos séculos foi habitada por uma maioria árabe, muitos oriundo da Síria e outros territórios vizinhos pertencentes ao Império Otomano em busca de pastoreio e outros trabalhos. As tensões entre judeus e árabes começaram a emergir a partir da década de 1890, após a fundação do movimento sionista, e principalmente quando judeus provenientes da Europa começaram a emigrar, formando e aumentando comunidades judaicas na Palestina, por compra de terras dos otomanos e por compra direta a árabes proprietários de terrenos. No século XIX, quando propagava a ideia da migração em massa para o Oriente Médio, o movimento sionista cunhou um slogan famoso: a Palestina é uma terra sem povo para um povo sem terra. A ideia não era de que o local estava vazio, mas sim de que os quase 500 mil habitantes do local no meio do século XIX, sendo cerca de 350 mil árabes, 80 mil judeus e ainda outros grupos, nunca haviam formado um Estado soberano naquele território, tendo sempre sido terras colônias de grandes impérios. Mas o que deixou os árabes residentes na região da Palestina especialmente furiosos foi o fato de que fosse fundado um Estado onde a religião não fosse a islâmica. Estabeleceram-se assim comunidades agrícolas nas terras históricas da Judéia e de Israel, que eram então parte do Império Otomano. Para entendermos os conflitos atuais, precisamos saber sobre a Revolta Árabe. A Revolta Árabe de 1916 a 1918 foi iniciada por Hussein ibn Ali, xerife de Meca, com o intuito de conseguir independências dos turcos otomanos e criar um único Estado árabe unificado desde Alepo, na Síria, até Aden, no Iêmen. Os árabes receberam vasto apoio dos britânicos e franceses, que prometeram, após a guerra, conceder independência aos reinos locais. Os árabes lutaram por 4 anos, sofrendo pesadas baixas, mas conseguiram sangrar os otomanos. A luta terminou em outubro de 1918 com a assinatura do Tratado de Sèvres. Apesar da capitulação otomanos, os europeus traíram suas promessas feitas aos árabes e iniciaram a ocupação da região do Oriente Médio, como haviam acertado em um acordo secreto assinado em 1916. Foi a partir dessa revolta que deu início aos conflitos. No final do século XIX, o jornalista Theodor Herzl lançou a ideia da criação de um Estado judeu, que se concretizou em 1947, quando as Nações Unidas votaram a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. A origem do chamado conflito israel-palestiniano tem as suas raízes históricas no que aconteceu no final do século XIX. As suas causas não têm origem na religião, mas na colonização levada a cabo pelo movimento sionista. Entre as décadas de 1920 e 1940, o número de judeus chegando cresceu, com muitos fugindo da perseguição na Europa. O genocídio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto deu urgência adicional às demandas por um refúgio seguro. A população judaica chegou a 630 mil, pouco mais de 30% da população. Em 1947, foi neste mesmo ano que se deu uma crescente violência entre judeus e árabes e contra o domínio britânico.
A Organização das Nações Unidas, a ONU, votou para que a Palestina fosse dividida em estados judeus e árabes separados. Jerusalém se tornaria uma cidade internacional, mas nenhuma nação árabe apoiou isso. Eles argumentaram que o plano daria aos judeus mais terras, embora sua população fosse menor. O Reino Unido se absteve. O país decidiu se retirar e entregar o problema à ONU em 14 de maio de 1948. Foi então que os líderes judeus na Palestina declararam um estado independente conhecido como Israel, horas antes do fim do domínio britânico. Israel foi reconhecido pela ONU no ano seguinte. No dia seguinte à declaração de independência de Israel, o país foi atacado e cercado pelos exércitos de 5 nações árabes. O conflito ficou conhecido em Israel como sua Guerra de Independência, quando a luta terminou em 1949. Israel controlava a maior parte do território. Os acordos deixaram o Egito ocupando a faixa de Gaza, a Jordânia ocupando a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, e Israel ocupando Jerusalém Ocidental. Cerca de 750 mil palestinos fugiram ou foram forçados a deixar suas casas em terras que se tornaram Israel, formando um grupo enorme de refugiados. O evento é conhecido em árabe como Nakba, que significa catástrofes. Nos últimos anos, as coisas têm só piorado. A Cisjordânia, terra entre Israel e o Rio Jordão, é o lar de cerca de 3 milhões de palestinos, junto com Jerusalém Oriental e Gaza. Faz parte do que é amplamente conhecido como território palestinos ocupado. Além da ocupação militar, assentamentos ilegais israelenses foram tomando cada vez mais terras dos palestinos. Os palestinos sempre se opuseram à presença de Israel nessas áreas e querem que elas façam parte de um Estado independente, algo apoiado pela vasta maioria da comunidade internacional. Israel ainda tem o controle geral da Cisjordânia, mas desde a década de 1990, um governo palestino, conhecido como Autoridade Palestina, administra a maioria de suas cidades. Existem cerca de 150 assentamentos israelenses, brigando cerca de 700 mil judeus, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Os palestinos querem que todos os assentamentos israelenses ilegais pela lei internacional sejam removidos. No entanto, o governo de Israel contesta. Ele diz que os maiores assentamentos são permanentes e estão enraizados em seus direitos históricos. O atual governo israelense não reconhece o direito dos palestinos de ter o seu próprio Estado e argumenta que a Cisjordânia é parte da pátria israelense. O governo israelense anunciou planos para expandir os assentamentos após chegar ao poder em 2022. Ele diz que a criação de um Estado palestino seria uma ameaça à segurança israelense. Em julho de 2024, o Tribunal Superior da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça, disse que a presença contínua de Israel nos territórios palestinos ocupados é ilegal. A faixa de Gaza é um território palestino cercado por Israel, pelo Egito e pelo mar Mediterrâneo. Tem 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, com cerca de 2,3 milhões de pessoas. É um dos lugares mais densamente povoados da Terra. Mesmo antes da guerra atual entre Israel e Hamas, Gaza tinha uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Muitas pessoas viviam abaixo da linha da pobreza e dependiam de ajuda alimentar para sobreviver. Os limites de Gaza foram traçados como resultado da Guerra do Oriente Médio de 1948, quando a faixa foi ocupada pelo Egito. O Egito foi expulso de Gaza na Guerra de 1967 e a faixa foi ocupada por Israel, que construiu assentamentos e colocou a população palestina de Gaza sob o domínio de um regime militar. Em 2005, Israel retirou unilateralmente suas tropas e colonos de Gaza, embora tenha mantido o controle de suas fronteiras compartilhada, espaço aéreo e litoral, dando-lhe o controle na prática do movimento de pessoas e bens. A ONU ainda considera como um território ocupado por Israel devido ao nível de controle que Israel tem. O Hamas venceu as eleições palestinas de 2006 e expulsou seus rivais do território após intensos combates no ano seguinte. Israel e Egito impuseram um bloqueio em resposta, com Israel controlando a maior parte da entrada de pessoas e bens no território. Em maio de 2024, 143 dos 193 membros da Assembleia Geral das Nações Unidas votaram a favor de uma candidatura palestina para filiação plena à ONU, algo que está aberto apenas a estados. Conhecido como Estado da Palestina na ONU, o país tem um status oficial de Estado Observador Permanente, o que lhe dá um assento, mas não um voto. Alguns países europeus, juntamente com os Estados Unidos, não reconhecem o Estado palestino e dizem que só o farão como parte de uma solução política de longo prazo para o conflito no Oriente Médio.
No Reino Unido, os parlamentares votaram a favor do reconhecimento em 2014, mas o governo se recusou a reconhecer o país. Mas nos dias atuais e nos anos atuais, as coisas têm só piorado. Vidas inocentes têm sido perdidas na guerra entre Israel e Palestina. O conflito começou com um ataque surpresa palestino contra Israel, que aconteceu em 7 de outubro de 2023, organizado por grupos militantes palestinos, liderados pelo Hamas, com o suporte de grupos como o Jihad Islâmica e a Frente Popular para a Libertação da Palestina, apoiados pelo Irã. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, apoiou verbalmente o levante, afirmando que os palestinos tinham o direito de se defenderem contra a ocupação israelense. O coordenador especial das Nações Unidas, a ONU, para o processo de paz no Oriente Médio, a União Europeia e muitos países membros expressaram coordenação dos ataques e disseram que Israel tinha o direito de autodefesa. Pelo menos 2.200 mísseis foram disparados da faixa de Gaza nas primeiras horas, enquanto militantes do Hamas violavam a barreira Israel e Gaza, matando pelo menos 200 israelenses e levando o governo de Israel a declarar estado de emergência. A verdade é que entre o reconhecimento ou não do Estado da Palestina, uma verdade precisa ser dita. Os números de vítimas inocentes de ambos os lados são gritantes. Segundo dados divulgados pela Al Jazeera, cerca de 98% dos mortos são palestinos. Do lado dos israelenses, 1.139 pessoas foram mortas e ao menos 8.730 ficaram feridas. Mas Israel contesta esses números. De acordo com os números divulgados pelo canal estatal do Catar, 61.709 palestinos foram mortos só na faixa de Gaza, território estreito que faz fronteira ao norte e a leste com Israel. Deste número totalizado, 17.492 eram crianças. Segundo o canal estatal, no cálculo do número de mortos na região, o veículo contabiliza também os 14.222 desaparecidos. A contagem de feridos, não se assuste, é de 111.588 pessoas. Mas este número ainda pode aumentar. Devemos continuar orando, rezando e torcendo para que ambos os lados assinam um acordo de paz e vidas inocentes possam ser poupadas. E que Deus abençoe o Oriente Médio. Até a próxima.